Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de estar falando com vocês hoje aqui sobre expectativa de vida, né? Qual que é a sua maior expectativa hoje sobre a sua vida, sobre algo que você queira, que você deseja realizar? Eu quero trazer aqui alguns conceitos, né, sobre essa palavra que muito é utilizada, né? Mas eu quero que você entenda que essa palavra expectativa, nós corremos um grande risco, né, de nos sabotarmos quando somente esperamos algo acontecer, né? Quando criamos expectativas, mas não fazemos nada para que isso se concretize de verdade em nossa vida, né? E a maioria de nós criamos expectativas em pessoas, criamos expectativas em lugares, em ambientes, expectativas em outros países, né? Para quando assim fizermos uma mudança, aí as coisas irão mudar na nossa vida. E a verdade é que não é assim que acontece, né? Não é bem assim que funcionam as coisas. A partir do momento em que temos expectativas, mas não tomamos nenhuma atitude para que essas coisas se concretizem em nossa vida, nós simplesmente estamos terceirizando o resultado que esperamos para outra pessoa, para outra situação, né? Então, quero que você entenda hoje que você pode sim criar expectativas, mas de acordo com as expectativas que você cria, você precisa também tomar ações, tomar atitudes para que isso venha se concretizar, tá? Ou senão você sempre vai viver uma vida de frustração. A partir do momento em que criamos expectativas em outras pessoas, por exemplo, e isso não vem a acontecer, isso não vem se realizar, o sentimento é de frustração, porque nós colocamos a confiança em outras pessoas, né? Nós colocamos toda a nossa expectativa, né, em outras pessoas, e quando isso não é realizado da forma que nós esperamos, vem o sentimento de frustração, vem o sentimento de tristeza, né? Porque você esperava receber de alguém aquilo que você imaginou na sua cabeça e nem tudo acontece conforme você imagina, né? As pessoas nem sempre vão fazer aquilo que esperamos da forma que queremos, exatamente da forma que desejamos. Então não podemos apoiar toda a nossa expectativa em pessoas, porque as pessoas não vão nos agradar da forma que queremos, da forma que desejamos. Então eu quero que hoje você entenda que hoje a expectativa que você cria vai depender também das suas ações, das suas decisões, para que isso se realize da forma que te faça satisfeito. Então, não apoie mais 100% a sua confiança nas pessoas, não apoie mais 100% da sua expectativa nas decisões das pessoas, né? Nos afazeres das pessoas, porque certamente ninguém vai suprir as suas expectativas 100% da forma que você deseja. Ninguém vai suprir as suas expectativas 100% da forma que você imagina, né? A gente vê aí até mesmo governos, né? Quantas pessoas não criam expectativas sobre governos, sobre políticos, mas quando essas pessoas chegam ao poder, essas pessoas vivem frustradas porque elas criaram uma certa expectativa sobre aquelas pessoas. E a partir do momento que essas pessoas não devolvem essa expectativa no mesmo nível de satisfação, essas pessoas vivem frustradas, né? Então as pessoas vivem uma vida de frustração por criar expectativas, mas ficarem sentadas esperando que algo aconteça. E não funciona dessa forma, tá? Não funciona dessa forma. Eu quero que você venha se responsabilizar pelos resultados que você venha a ter na sua vida. Então, como que você vai fazer isso? Se você deseja ter um ótimo ano, se você deseja ter uma ótima semana, se a sua expectativa é de esperança,
a qual durante essa semana vai acontecer coisas boas para você, que durante esse ano vai acontecer coisas boas para você, se essa é a sua expectativa para essa fase, para esse período da sua vida, você precisa agir conforme as suas expectativas. O sentimento de expectativa não é de ter uma expectativa sobre algo, mas não agir de forma com as suas expectativas. Então, para que você tenha uma boa semana, para que você tenha um bom ano, você precisa também tomar essas decisões que condiz com aquilo que você acredita, que condiz com as suas expectativas. Não é momento mais de você ficar sentado ou sentado esperando. Faça uma reflexão hoje. Quantas vezes você já se frustrou por depositar 100% da sua expectativa em pessoas? Por você depositar 100% da sua expectativa em governos, em políticos? Pare para refletir, quantas vezes você já não se frustrou por isso? Quantas vezes você já não se magoou por isso? Quantas vezes você já não se machucou por isso? Então entenda, é momento de você começar a provocar os resultados na sua vida. É momento de você começar a construir os resultados na sua vida. De acordo com as expectativas que você tem, você vai trabalhar em cima disso. Então, se você deseja ter a sua casa própria, se você deseja ter o seu carro, se você deseja ter, seja lá o que for, qual é a sua expectativa hoje? Olhe primeiramente para a sua capacidade de fazer com que essa expectativa se torne realidade. Então, quando você começa a mensurar o tamanho da sua expectativa com, primeiramente, a sua capacidade de fazer com que essa expectativa se torne uma realidade na sua vida, você vai começar a entender a distância que você está de concretizar isso. Você começa a ter números, você começa a ter uma métrica, você começa a ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Porque senão, do contrário, você vai viver simplesmente uma vida de ilusão. Senão, do contrário, você vai viver uma vida terceirizando resultados, terceirizando seus sonhos e nada disso vai se concretizar, porque a sua expectativa não passa de uma utopia. Então entenda que quando você tem uma expectativa, você precisa olhar para a sua capacidade de fazer essa expectativa se tornar realidade na sua vida. Então olha hoje, para a sua realidade hoje. Vamos pegar um exemplo aqui, se a sua expectativa durante esse ano, essa semana, esse mês, é você conquistar a sua casa própria, por exemplo. Então você olha, a sua expectativa é, nossa, eu quero conquistar uma casa própria. Então vamos olhar agora para a sua capacidade de gerar essa casa própria, de construir essa casa própria, de comprar essa casa própria. Qual é o seu déficit que não está fazendo com que você alcance, com que você não transforme essa sua expectativa em uma realidade de vida? Vamos olhar para a sua capacidade. Será que você tem investido o necessário em você para que você faça isso virar realidade? Será que você está estudando o quanto você precisa para fazer com que isso se torne realidade? Você está inserido nos ambientes corretos para que esse sonho, essa expectativa venha ficar mais próxima de você? Será que o seu network é um network de valor, é um network que agrega possíveis habilidades que você ainda não tenha para que você alcance essa expectativa? Então começa a olhar para todo o contexto ao seu redor de acordo com a expectativa que você deseja, para você entender a qual distância você está disso. Porque você imagina se você tem uma expectativa, por exemplo, de perder peso, mas não frequenta academia, não faz exercícios, não cuida da sua saúde. Como que você pode ter uma expectativa sendo que as suas ações e as suas atitudes não condiz com aquilo que você deseja, não condiz com aquilo que você almeja? Ninguém vai perder peso por você. Ninguém vai fazer o que precisa ser feito se somente você pode fazer isso por si mesmo. Então,
Vamos voltar ao exemplo da casa. Se a sua expectativa é você realizar esse sonho, é você concretizar esse sonho de ter essa casa própria, então você precisa começar a ter números, a ter métricas, para que assim você venha a trabalhar essa expectativa. Então, se você sabe que para você conquistar essa casa, para você realizar essa expectativa, custa 300 mil, 400 mil reais, você já tem um número, você já tem um ponto de partida. A partir daí, você começa a desenvolver estratégias e planejamentos para que você realize essa meta, para que você faça com que essa expectativa seja algo mensurável, seja algo possível de alcançar. Muitas pessoas têm sonhos, muitas pessoas têm metas e objetivos, mas não passam de ilusões porque elas não trabalham para isso. Elas não investem nisso. Elas não se desenvolvem nas áreas que é preciso para alcançar essas determinadas expectativas que ela tem sobre a vida dela. Então, a partir do momento em que você tem uma métrica, você começa a planejar a realizar esse sonho. Você começa a colocar data para a realização dessa expectativa, para a realização desse sonho. Então você precisa parar de agir às vezes com irresponsabilidade e começar a agir com responsabilidade. As coisas não vão cair do céu. Você vai conquistar, você vai trazer essas coisas para a sua realidade a partir do momento em que você se movimenta em direção a isso. E nem sempre você vai poder somente se movimentar de acordo com as suas emoções. Nem sempre você vai poder ir em busca dessas expectativas com as suas emoções. Vai ter momentos que você vai precisar da racionalidade. Vai ter momento que você vai precisar das suas habilidades. Vai ter momento que você vai precisar das suas capacidades específicas para que você faça com que isso se torne realidade. Do contrário, você sempre vai estar ouvindo pessoas ou conselhos ou opiniões de pessoas que não podem fazer com que isso se concretize na sua vida. Quando você tem métrica, quando você tem planejamento, você sabe o caminho, a estrada que você precisa seguir. Você sabe o caminho que você precisa trilhar para chegar até em direção ao seu sonho. Então você não pode permitir que os seus olhos sejam corrompidos por algo que parece bom, mas no fim ele não é bom. Então, se você tem uma expectativa distorcida com as suas emoções, simplesmente por aquilo que você está vendo, você provavelmente vai tropeçar no meio desse caminho, você vai se ferir no meio desse caminho. Então, expectativas precisam ser baseadas na sua realidade hoje. Ainda que essa realidade pareça distante, quando você começa a criar capacidade, habilidade que te aproxime dessas expectativas, você começa a visualizar que é possível fazer. Não importa a sua distância hoje do seu sonho, não importa a distância que você está hoje das suas metas. É tudo uma questão de se adaptar, é tudo uma questão de adaptabilidade, é tudo uma questão de resiliência, é tudo uma questão de capacidade, é tudo uma questão de habilidade, para que assim você comece a ficar mais próximo disso. Tem uma história que muito me chama atenção quando Abraão vai se separar de Ló, porque eles estavam muito ricos e ali os seus servos começam a brigar entre si. E para que isso não acontecesse mais, Abraão fala para Ló escolher para onde ele queria ir, escolher uma outra terra, escolher um outro lugar para onde ele pudesse viver, para que eles não viessem mais brigar entre si, para que os seus servos não viessem mais brigar entre si. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, a Bíblia diz assim: então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor,
como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim, os dois se separaram. Então, olha só, qual foi a decisão de Ló? Qual foi o ponto de partida para que Ló tomasse essa decisão de assim escolher toda a planície do Jordão? A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, aquela paisagem, aquela visão, a distância daquele lugar era como o jardim do Senhor, aos olhos de Ló. Então, Ló tomou essa decisão de ir para aquele lugar porque era bonito aos seus olhos. A vista daquele lugar era agradável aos seus olhos. Então Ló toma uma decisão simplesmente por aquilo que os seus olhos estão vendo. Mas nós bem sabemos o que acontece ali depois naquele lugar, que aquele lugar, por conta do pecado, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo ali naquela cidade, né? De todo aquele pecado está consumindo aquelas pessoas ali naquele lugar, Deus vem a destruir Sodoma e Gomorra. Então, eu quero que você entenda que nem tudo aquilo que os seus olhos contemplam é para o lugar que você deve ir. Você precisa de discernimento e sabedoria para criar as expectativas corretas para a sua vida. E assim tomar as decisões e fazer ações com certeza de que aquilo ali vai ser algo bom para a sua vida. Não permita ser enganado somente por aquilo que os seus olhos vê, por aquilo que os seus ouvidos ouvem e por aquilo que você sente naquele momento. Crie expectativas baseadas em seus princípios e seus propósitos de vida. Dessa forma, você já vai estar eliminando uma grande margem de frustração. Quando você cria expectativas baseadas nos seus princípios e propósitos com aquilo que Deus já colocou no seu coração, você já está diminuindo a sua margem de frustração. Porque você não está agindo somente por aquilo que os seus olhos veem, por aquilo que o seu coração está sentindo momentaneamente e nem por aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo naquele determinado momento. Toda expectativa precisa ser criada em fundamentos, em firmes alicerces, para que assim você não venha se frustrar, para que assim você não venha se corromper, para que assim você não venha desviar da rota a qual você estava. Então, é momento de você sondar o seu coração, é momento de você analisar os seus objetivos, é momento de você perguntar para Deus qual é a vontade dele para a sua vida, para que cada vez menos você venha se frustrar, você venha se decepcionar com as expectativas que você criou. E Ló chegou um momento que ele teve que abandonar aquela cidade, porque Deus preservou a vida dele. E ele falou, olha, saia dessa cidade, porque não tem ninguém justo aí, a não ser você e sua família, porque eu tive misericórdia de você e da sua família. Mas o pecado tomou conta desse lugar e eu preciso destruir esse lugar. Então Ló sai com a sua família ali daquele lugar. Porém, a sua mulher, ao olhar para trás, ela vira uma estátua, porque ela estava aprisionada ainda naquela expectativa de que aquele lugar teria esperança. Então, você precisa entender que o seu alvo, o seu foco deve estar sempre adiante e nunca para trás de você. Enquanto as suas expectativas estiverem em oportunidades do passado, enquanto as suas expectativas estiverem em coisas que já passou, você não vai alcançar aquilo que está à sua frente. Você não vai chegar até o determinado lugar que Deus já preparou para você. Então, que nesse dia de hoje, as suas expectativas venham ser criadas de acordo com a sua realidade, de acordo com os princípios que Deus já estabeleceu e com o propósito que já está no seu coração, a qual Deus já colocou. Quando você assim fizer,
você já vai estar diminuindo as suas frustrações, você já vai estar diminuindo as suas decepções. Que a partir desse dia de hoje, a sua expectativa em pessoas venha diminuir, que as suas expectativas em homens venham diminuir, porque a Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia no homem. Os homens vão nos decepcionar, as pessoas vão nos decepcionar, pessoas traem, pessoas machucam, pessoas ferem umas às outras. Mas Deus, ele tem um porto seguro preparado para você. Não estou dizendo que você não vai passar por momentos difíceis. Não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades ou provações. Você vai sim, mas tudo isso vai ser para que você cresça em sabedoria, para que você cresça em capacidade, para que você cresça em habilidades. Entenda, tudo que você passar nessa vida, a partir do momento em que você deposita toda a sua confiança em Deus, os problemas, as dificuldades que vão vir sobre a sua vida, é tudo para que você cresça, é tudo para que você evolua nessa trajetória, nessa fase de vida que você está. Nada vai ser por acaso, nada vai ser um acidente de percurso. Tudo vai ser por um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você está na direção daquele que te chamou, quando você está no caminho daquele que te chamou, ainda que você passe por dificuldades, ainda que você passe por problemas, entenda, é tudo para o seu crescimento, é tudo para a sua aprimoração, para que você venha evoluir e crescer cada vez mais. É tudo para que você venha adquirir certas sabedorias, a qual você vai precisar lá na frente. Então, que a partir de hoje, o seu senso de expectativa venha a ser transformado. A sua crença sobre expectativas venha a ser transformada a partir de hoje. E que hoje você possa entrar e começar a caminhar pelos caminhos do Senhor. Porque nesse caminho Ele vai te preparar, nesse caminho Ele vai te ensinar a chegar aonde você precisa chegar, a estar aonde você precisa estar. E pode ter certeza que nessa trajetória os resultados serão alcançados, as metas serão conquistadas, porque você tem um Senhor que te direciona, que direciona os seus passos, que vai sondar o seu coração e que vai direcionar os seus passos. Mas para isso, você precisa tomar as decisões. E essas decisões, somente você pode tomar. Nada e nem ninguém pode tomar essas decisões por você. Tá bom? Então, se você tiver que criar expectativas, crie expectativas em Deus. Ele não vai te decepcionar. Crie expectativas no seu Senhor. Confie tudo que você tem a Deus. Porque com certeza Ele irá te conduzir pelas veredas da justiça, pelo caminho do amor dele e da santidade. Então, eu desejo que você possa ser abençoado através dessa palavra hoje. Eu desejo que você e toda a sua família venha a ser transformada através dessa palavra hoje. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.